Seja bem-vindo ao canal e Audiolivro. Explore o melhor da literatura na plataforma Odyssey. Nossos audiolivros contam com narrações envolventes e produção de alta qualidade. Conto: Os Títeres se Vingam, de Robert Bloch. Durante muito tempo, Colin modelou suas pequeninas figuras de barro, antes de reparar que as mesmas se podiam mover. Anos a fio, naquele exíguo quarto de sanatório, vinha utilizando, em seu paciente trabalho, pequenas porções de massa, que agora já podiam somar talvez toneladas. Os médicos achavam que ele estava louco. Principalmente o Dr. Starr. Mas, em sua opinião, o Dr. Starr era um charlatão idiota que não compreendia por que ele, Colin, se recusava a ir com os demais pacientes para a sala de trabalhos manuais, fazer artesanato, tecer cestos de palha, fazer cadeiras ou coisas assim. Aquilo era terapia ocupacional útil e não está tolice de ficar confinado dentro de um quarto, modelando bonequinhos de barro, anos a fio. O Dr. Starr sempre falava assim e, não raro, Colin sentia vontade de arrebentar aquele rosto redondo e bochechudo do médico. Colin sabia o que estava fazendo. Um dia, também fora médico. Fora o Dr. Edgar Colin, cirurgião, neurocirurgião para ser mais preciso. E tinha sido um especialista de grande fama, uma autoridade naquele campo da medicina, no tempo em que o jovem Starr não passava de um tímido acadêmico interno. Parecia até brincadeira. Mas por mais louco que estivesse, ou que o julgassem, ele, Colin, entendia mais de psicopatologia do que Starr, em toda a sua vida de médico. O Dr. Edgar Colin trabalhava para a Cruz Vermelha, na base de Ypres, quando ela foi bombardeada e, milagrosamente, conseguiu escapar com vida, mas seus nervos ficaram seriamente lesados. Por vários meses, depois do bombardeio, Colin ficou hospitalizado, em estado de coma e, quando finalmente saiu do torpor, seu caso foi diagnosticado como dementia praecox, sendo enviado para o sanatório, sob os cuidados do Dr. Starr. Assim que teve a recuperação física, Colin pediu para lhe darem porções de barro para modelagem. Queria trabalhar, fazer alguma coisa. As longas mãos, magras e habilidosas, adestradas pela delicada cirurgia cerebral, não perderam sua destreza, aquela habilidade e precisão que agora eram uma espécie de fome ou avidez, em busca de tarefas sempre mais difíceis, de execuções progressivamente complexas e melindrosas. Colin sabia que nunca mais teria oportunidade de operar. Já não era mais aquele médico em quem todos confiavam. Agora, não passava de um paciente psicopata. Mas precisava fazer alguma coisa, trabalhar. Sabia o que eram os desequilíbrios mentais. Sua mente sofria a tortura da introspecção e só trabalhando, ocupando-se com alguma coisa, conseguiria suportar a situação. Modelagem lhe parecia a chave, a única saída. Como cirurgião, muitas vezes fizera moldes, bustos, detalhes anatomicos copiados da vida, para complementar o esquema de algum caso mais complicado. Para ele, aquilo era ao mesmo tempo um hobby, um derivativo, e ele conhecia minuciosamente cada órgão, a estrutura melindrosa e intricada do sistema nervoso, com os mínimos detalhes. Agora trabalhava com argila. Começara fazendo pequenas figuras, estatuetas comuns, em seu quarto. Eram miniaturas, de 12 a 15 centímetros de altura, de figuras humanas que modelava de memória. Descobriu assim sua tendência vocacional para a escultura, um talento natural a que seus dedos hábeis correspondiam mais do que satisfatoriamente. A princípio, Starr o estimulara. Recém-saído do estado de coma, passado o alinhamento, fora reavivado por aquele interesse novo. Suas primeiras figurinhas de barro mereceram encorajantes elogios. A família imediatamente enviou-lhe meios financeiros com os quais lhe foi possível adquirir ferramentas e material necessário. Sobre a mesa de seu quarto, logo arrumou seus instrumentos de escultor. Sentia uma sensação muito revitalizadora ao manejar instrumentos outra vez. Não eram bisturis e escalpelos, mas instrumentos igualmente precisos e delicados que cortavam e modificavam formas de corpos. Corpos de argila ou corpos de carne. Que diferença fazia isso afinal? Durante algum tempo, aquela diferença não teve significação, mas agora começava a ter. Depois de meses e meses de atividade, Colin começou a experimentar uma certa insatisfação. Trabalhava ativamente durante 8 a 10 horas por dia, mas não estava contente. Jogava fora os títeres que acabava de fazer, amassava-os com mãos nervosas, transformando-os novamente em simples bolas irregulares de massa escura que atirava no chão com desgosto. Seu trabalho não estava suficientemente bom. Os homenzinhos e mulherzinhas que esculpia eram gente miniatura, atingiram tal ponto de aperfeiçoamento, que possuíam músculos, tendões, feições e até camadas de endoderma, derma e epiderme, chegando ao requinte extraordinário da implantação capilar. Colin tivera a paciência, talvez patológica, de cuidar dos mínimos detalhes quase ontogenéticos. Mas que adiantava tudo aquilo? Afinal não passava de uma fraude, uma impostura, um dolo, desprezíveis imitações, pois, internamente, eram constituídos de barro compacto, sem vida nem movimento, e isso estava errado. Pretendia esculpir miniaturas perfeitas e mortais, e para tanto, precisaria estudar muito ainda. Foi então que teve o primeiro atrito sério com o Dr. Starr.
Quando solicitou livros, exigiu tratados de anatomia, o médico riu dele. Houve uma discussão, mas acabou por conseguir o que queria: livros, muitos livros para ampliar seus conhecimentos, já amplos, sobre anatomia. E Colin estudou com perseverança, aprendendo a fazer réplicas perfeitas das estruturas ósseas do homem, de seus órgãos e da intricada rede de seu sistema arterial e venoso. Finalmente, chegou triunfante ao domínio terrífico do sistema glandular, das estruturas neurogênicas, cada característica dos neurônios e neurilemas. Levou anos para chegar a esse ponto, anos seguidos durante os quais fez e destruiu milhares de figurinhas. Elaborou esqueletos de barro em que colocava órgãos, também de barro, por ele modelados em dimensões diminutas, e por fim, a rede neural, os vasos sanguíneos, a organização endocrínica, a estrutura muscular e, por fim, a perfeição dermoide, nada faltava. Finalmente resolveu compor cérebros. Estudou de novo, minuciosa e pacientemente, a formação plástica de cada detalhe cerebral e cerebelar, cada terminal neurico, cada circunvolução cerebral, cada corrugatura da massa cinzenta do córtex. Estudar, estudar, era sua obsessão, ignorando os risos e zombarias e as crises de desânimo pela monotonia de longos anos de clausura. Estudar sempre muito, a fim de aperfeiçoar as figuras de barro, para ser o maior entre os maiores escultores do mundo, o maior cirurgião do mundo, o Criador. O doutor Starr aparecia com irritante frequência para desencorajar aquela atividade obsessiva. Colin tinha vontade de rir na cara do médico, mas sabia que este o consideraria ainda mais louco, embora aquele objetivo que o dominava fosse a única razão por que continuava lúcido. Sim, porque ultimamente, quando não estava ocupado, sentia que lhe aconteciam coisas estranhas. As bombas de Ypres voltavam a explodir dentro de sua cabeça, parecendo parti-la em muitos pedaços, desfazendo-se como um novelo de linha. Ficava então desorientado. Em certos momentos, sentia-se não ser íntegro e coeso, mas uma multiplicidade de expressões personalísticas, com estruturas distintas e separadas. Como nos homenzinhos de barro, já não era mais um ser humano unificado, mas um coração, um fígado, uma corrente sanguínea, uma perna, uma cabeça, tudo muito dissociado e assumindo independência progressiva. Seu cérebro e corpo já não complementavam mais uma entidade una, tudo nele lembrava peças avulsas se desagregando e tendo vida própria. Os nervos já não se coordenavam com o sistema hemodinâmico, o braço não se coordenava com a perna. Colin se lembrava de seus estudos de medicina, quando aprenderá que cada órgão do corpo humano tem vida individual. Por isso, cada célula é uma unidade. Quando a morte chega, não se morre de uma só vez. Alguns órgãos morrem antes dos outros, algumas células se acabam primeiro. E isso não deve acontecer na vida. Mas estava acontecendo. O impacto do bombardeio, ou o que quer que fosse, resultara num desmantelamento total. À noite, Colin se agitava na cama, com insônia, imaginando quando seu corpo se desagregaria literalmente, mãos soltando-se dos braços, coração pulsando sozinho e pulmões executando seus movimentos independentemente, tal como elementos separados de um bonequinho de barro espedaçado. Ele precisava trabalhar para continuar lúcido. Por mais de uma vez, tentou explicar ao Dr. Starr o que estava acontecendo, com a intenção de solicitar uma observação especial de seu caso, não em seu benefício pessoal, mas porque talvez a ciência pudesse ganhar algo com os dados assim colhidos. Como de hábito, o médico riu e zombou de suas palavras. Enquanto Colin era considerado sadio e sem qualquer traço patológico, homicida ou mórbido, e não se revelava, assim, um idiota. Colin trabalhava. Fabricava corpos, mas corpos mesmo. Levava dias para fazer muitas vezes, dias inteiros para terminar um rosto, com lábios bem cinzelados, formas bem proporcionadas, estruturas óticas corretas, os pequeninos dedos em que as unhas diminutas eram colocadas cuidadosamente. E era isso que o fazia ir adiante, continuar. Sentia prazer em ver a mesa coberta de miniaturas perfeitas de homens e mulheres de argila. O Dr. Starr já não pensava assim. Uma tarde, ao entrar no quarto, surpreendeu Colin curvado sobre 3 porções de barro, manejando seus delicados instrumentos, tendo um livro aberto à sua frente. — Que está fazendo? Perguntou sorrindo. — Cérebros para meus homens, respondeu Colin. — Cérebros? Mas, meu Deus! Starr olhou meio admirado. Eram cérebros mesmo. Diminutos. Reproduções perfeitas em todos os detalhes, com as extremidades soltas dos filamentos nervosos e vasos sanguíneos, para serem ligadas nos pequenos crânios de barro. Mas, exclamou espantado. Não me interrompa, falou Colin gravemente, estou colocando pensamentos aí. Pensamentos. Aquilo era loucura comprovada, era mais do que loucura, pensou estar preocupado. Colocar pensamentos em pequeninos cérebros de barro para homenzinhos de barro? Quis dizer alguma coisa, mas o sol entrando pela janela iluminou bastante o semblante de Colin. O médico, ao fitar os olhos do doente, resolveu sair devagar e sem dizer coisa alguma. Aquele olhar era quase divino. No dia seguinte Colin percebeu que seus títeres de barro tinham movimento. Frankenstein, disse Colin consigo mesmo. Eu sou Frankenstein, baixando mais a voz até um sussurro. Não, não é com Frankenstein que me pareço, é com Deus. Sou como Deus.
e caiu de joelhos diante da mesa. Os dois pequeninos seres de barro, um homem e uma mulher, concordaram com ele com um gesto grave de cabeça. Colin notou as marcas de suas impressões digitais na massa que recobria as duas pequenas criaturas, viu as marcas de seus dedos no ponto onde alisar o crânio, depois de lhes colocar o cérebro e, no entanto, eles tinham vida. E por que não? Quem sabe realmente algo sobre o segredo da criação e da vida? O corpo humano fisiologicamente não é mais do que um mecanismo adaptado para ter reações. Dupliquemos esse mecanismo exatamente e, por que ele não teria vida? Talvez ela seja eletricidade. Bem, assim também é o pensamento. Coloquemos pensamento em cópias perfeitas de seres humanos e eles viverão. Colin falava consigo mesmo, e as figurinhas de barro olhavam para ele e concordavam de modo misterioso. Além do mais, continuou Colin monologando, estou me fragmentando. Estou perdendo a minha identidade. Talvez parte de minha vitalidade tenha sido transferida, incorporada em outros organismos. Meu mal, talvez, minha doença, possa ser responsável por isso, mas não tenho meios para verificar. Sim, ele poderia descobrir. Se aquelas figuras estavam vivas por transferência da vitalidade de Colin, então ele poderia controlar seus movimentos e suas ações, tal como fazia com as de seu próprio corpo. Ele os criará, dera-lhes parte da vida. Eles eram, ele, Colin. Ficou acocorado no chão, pensando, concentrado em meditação. E as figuras se moviam. Os dois homenzinhos se aproximaram das duas mulherzinhas e, tomando-as nos braços, dançaram um minueto guiados por uma melodia cantada mentalmente. Era um bailado grotesco executado por bonequinhos de barro, uma horrível caricatura de vida. Colin fechou os olhos e se encolheu tremendo. Era verdade. O esforço para concentrar-se o deixou coberto de suor. Arquejou, exausto. Sentiu uma onda de fraqueza e esmorecimento por todo o corpo. E por que não? Ele havia dirigido 4 mentes ao mesmo tempo, era muito esforço, mas era real, era verdade. Eu sou Deus, murmurou. Deus. Mas que deveria fazer no futuro? Ele era um doente mental, enclausurado num sanatório. Como iria usar o seu poder? Primeiro, devo fazer experiências, falou em voz alta. Que? Perguntou o Dr. Stark que acabava de entrar no quarto, sem ser pressentido. Colin olhou rápido para a mesa e notou, para seu alívio, que os bonequinhos estavam imóveis. Eu dizia que devo fazer experiências com minhas figurinhas, meus bonequinhos de barro, apressou-se em responder. Stark franziu as sobrancelhas perguntando, é mesmo? Sabe, Colin, estive pensando. Talvez esse tipo de trabalho não esteja fazendo bem a você. Acho abatido, cansado. Estou mesmo convencido de que você está se prejudicando com tudo isso. Temo que, futuramente, eu seja obrigado a proibir-lhe esse trabalho de modelagem. Proibir? Dr. Stark concordou com a cabeça. Mas você não pode fazer isso. Logo agora que quero dizer, você não pode me privar disso que é a única maneira de eu me manter vivo. Sem isso, sinto muito. Mas, você não pode, sou médico, Colin. Amanhã vamos remover todo esse barro e tudo. Estou lhe dando uma oportunidade de continuar vivendo ou de voltar a viver novamente. Até aquele momento, Colin nunca fora violento. Mas de repente Stark se surpreendeu, sentindo os dedos do paciente agarrarem sua garganta, procurando a veia jugular com aquela destreza e segurança de cirurgião. Ambos caíram empenhados em luta, até que apareceram guardas enfermeiros e conseguiram afastar Colin de seu intento, atirando no leito. O Dr. Stark saiu, extenuado. Já era noite, quando Colin despertou de sua crise de ódio. Estava só. Todos tinham ido embora e a luz do dia também. No dia seguinte, voltariam os médicos, enfermeiros e a luz do dia, e levariam dali seus bonequinhos de barro. Suas amadas criaturas. Suas figurinhas com vida. E o que fariam delas? Iriam destruí-las e suas vidas. Seria crime. Começou a soluçar, meditando em seus sonhos e projetos. O que pensava fazer com seu novo poder, talvez ilimitado? Poderia fazer dúzias de seres, centenas, e treinar uma legião deles até poder dirigir mentalmente um exército, uma multidão à sua vontade. Poderia criar um pequeno mundo todo seu, povoado de criaturas que obedeceriam inteiramente à sua vontade, uma multidão de companheiros, de escravos. Imaginaria e criaria tipos diferentes, em variedades físicas e mentais. Teria podido criar uma pequena civilização particular, sua. Mas, poderia criar uma raça nova. Uma espécie que seria pura, que se desenvolveria e aperfeiçoaria para ajudá-lo. Centenas de pequenas criaturas com mãos treinadas, dentes bastante afiados para cortar as barras de ferro que o tolhiam. Centenas de pequeninos títeres para atacar os guardas, para libertá-lo. Então ganharia o mundo com seu exército de barro, que poderia entrar pela terra e viajar sem ser notado. E, talvez um dia, seria um verdadeiro mundo de homenzinhos de barro comandados por ele, e que não lutariam em guerras estúpidas que transformam médicos em loucos.
Homenzinho sem as paixões emocionais dos selvagens, sem fomes e desejos irracionais, sua carne fraca substituída por argila divina. Tudo isso estava acabado antes de começar. Talvez ele estivesse louco ao imaginar essas coisas. Mas de uma coisa estava certo: sem o seu barro e os seus bonequinhos, ficaria cada dia mais louco. Naquela mesma noite, começou a sentir seu corpo fragmentar-se. Seus olhos, ao fitar o luar pela janela, já não pareciam ser uma parte do seu ser, pareciam olhar de vários pontos diferentes, do chão, do canto do quarto. Seus lábios se moviam, mas ele não sentia em seu rosto. Falava, e sua voz parecia vir do teto, não de sua garganta. E ele se encolhia como um bocado de barro ao ser modelado, ou amassado. O incidente da tarde precipitara isto. Primeiro, foi a descoberta fantástica e emocionante e, logo em seguida, a decisão de Stark lhe parecerá violenta e estúpida. Fora ele o causador de tudo. Ele fora o responsável. Star o estava levando loucura, a uma doença mental inominável, a uma condição insustentável, que ele nem conseguia equacionar. Star decretará sua sentença de morte. Se ao menos ele pudesse também condenar o médico a igual fim. Talvez pudesse. Mas o que era aquilo? O tal pensamento parecia vir de fora, de longe, estava dentro e fora de sua cabeça ao mesmo tempo, e ele não conseguia situar bem a própria cabeça, nem os próprios pensamentos, o corpo se desmantelando. O que era aquilo agora, aquela ideia? Talvez pudesse matar Star. Como? Descobrindo as ideias e planos de Star. Mas como? Enviando um homenzinho de argila. O quê? Mandando um bonequinho de barro comandado. Esta tarde você conseguiu concentrar-se e comandá-lo. Deu-lhe vida, movimento. Use-o. Ele passará por baixo da porta, seguirá pelo hall, sem ser notado, e ouvirá o que Star disser. Se você transfere os seus sentidos, você ouvirá tudo. Pensamentos turbilhonando. Mas como poderei fazer isso? Barro é barro. Os pequenos pés se desgastariam, antes que ele chegasse ao hall. Os ouvidos de barro, por mais perfeitos que sejam, racham com a vibração dos sons reais. Pense. Faça com que os pensamentos se acomodem. Há um meio. Sim, há um meio. Colin ofegava. Sua insanidade, sua perdição seriam também a sua salvação. Já que suas faculdades estavam desordenadas e ele tinha o poder de transferi-las ao barro, por que não projetar faculdades especiais em seus bonequinhos? Projetar a sua audição nos ouvidos de barro, por meio de concentração. Poderia remodelar os pequeninos pés de barro, até se transformarem em cópias perfeitas dos seus, e então concentrar-se em caminhar. Seu corpo, seus sentidos que se dispersavam a cada minuto. Concentrá-los nas formas de barro. Colin começou a rir, acendeu a luz, e pegando um dos homenzinhos sobre a mesa começou a remodelar os pequeninos pés. Atirou longe os chinelos, observando detidamente seus próprios pés, pegou os tratados de anatomia e foi trabalhando e rindo, rindo e trabalhando, e, pronto, terminou o trabalho. O homenzinho desceu para o chão, escorregando pela perna da mesa, e quando atingiu o solo, Colin sentiu na planta dos próprios pés o choque da madeira fria, sim, em seus pés. Teve a impressão de que o chão tremia e vibrava. Naturalmente, vibrações mínimas, que passam despercebidas ao ouvido humano, mas que são audíveis aos ouvidos de barro e seus ouvidos. Seus olhos viram o homenzinho de barro caminhar pelo chão, passar pelo espaço embaixo da porta e sumir na escuridão do hall. Colin, transpirando em sua cama, se concentrava intensamente. O pequeno Colin de barro não podia ver, porque não tinha olhos reais, mas era guiado pelo instinto e pela memória. Caminhava num mundo de gigantes, viu um pé enorme se aproximar, procurou proteção num canto mais escuro, e ficou parado ouvindo o som trovejante e as vibrações sísmicas das passadas até se afastarem. Então foi andando até encontrar a porta direita, e, ainda guiado pelo instinto, contou a segunda, a terceira e chegando à quarta passou pelo vão de baixo, pisando no tapete felpudo que parecia um gramado de um palmo de altura. Seus pés doeram com a aspereza dos fiapos. Lá do alto vinham vozes que soavam como trovoadas. Os titãs gigantescos faziam vibrar o ar com suas palavras. Eram o Dr. Star e o Professor Gerris. Este era correto, um homem de visão, mas Star. O pequenino Colin se encolheu sob a trave da cadeira e foi subindo, até chegar ao nível dos joelhos ossudos de Star. Esforçou-se para distinguir o significado das palavras trovejantes. O caso de Colin está liquidado. Posso garantir. Colapso incipiente. Tentou me atacar esta tarde, quando disse que iria acabar com seu trabalho de modelagem, com os bonequinhos. Dava a impressão que os homenzinhos eram como bichinhos de estimação para ele. Talvez sejam, em sua mente, pequenos seres vivos. O diminuto Colin de barro se agarrou ao tecido da calça de Star. Sem olhos não podia perceber se estava sendo notado, mas precisava chegar mais perto para poder captar as palavras. Era Gerris quem falava agora. Talvez ele pense assim. E talvez seja o mesmo. De qualquer modo, o que é que está fazendo este bonequinho aí em sua perna? Em sua cama, Colin tentou desesperadamente tirar a vida que transferira ao modelo miniatura. Quis retirar os sentidos da audição, da locomoção, mas era tarde. Ouviu um barulho atordoante,
algo surgiu e o agarrou e experimentou a sensação angustiosa de que estava sendo espremido. Sentou na cama, num mundo vermelho, sanguinolento e ofuscante. O sol bateu em cheio em seu rosto. Ele sentou. Teria sonhado. Foi sonho. Murmurou. Sonho. Repetiu. Não conseguia ouvir ruído algum, estava surdo. Seus ouvidos, seu sentido da audição, sua faculdade de ouvir estiveram concentrados na figurinha de barro e ela fora destruída, na noite anterior, pelas mãos de Star. Agora ele estava surdo. Aquele pensamento era uma expressão de insanidade. Colin resolveu sair da cama e tombou ao chão em pânico. Não podia andar. Seus pés estavam na miniatura de barro, a quem transferira o poder de locomoção, e os pezinhos de barro tinham sido destruídos. Não podia mais andar. Suas faculdades e seus membros dissociados. Era verdade então. Seus ouvidos e suas pernas, de alguma forma misteriosa, tinham transferido sua vitalidade à réplica de barro, e agora perderá tudo. Graças a Deus não havia transferido os olhos. Mas era pavoroso olhar e ver os cotos que restavam de suas pernas. Apavorante era palpar os ouvidos e senti-los destruídos também. Sentiu pavor e ódio. Star fizera isso. Esmagaram um homem, deformaram um homem. Exatamente, o Dr. Star. Naquele mesmo instante, Colin traçou seus planos. Ainda tinha o poder. Poderia dar vida a seus títeres de barro e dar-lhe uma vida especial. Por concentração, empregando aquela estranha desagregação física que o acometera, poderia transferir-se para o barro. Pois bem, Star pagaria seu crime. Colin passou na cama a manhã toda e, quando Star veio fazer a ronda, ele não se levantou para que o médico não visse o que acontecerá às suas pernas e não descobrisse que ele estava surdo. Percebeu que Star falava, talvez sobre o bonequinho que encontrara em sua sala, agarrado ao tecido de sua calça, e que tinha destruído. Talvez falasse em destruir igualmente as imagens pequeninas que estava pegando de cima da mesa com o resto do barro. Talvez tenha indagado sobre a saúde de Colin e por que ele estava deitado àquela hora. Colin simulou letargia, a introspecção do esquizoide. Star recolheu o resto do barro e saiu do quarto. Colin riu e tirou uma pequena figura de barro que escondera sob os lençóis. Era um homenzinho perfeito, com braços extremamente musculosos e unhas longas, os dentes também eram fortes e pontiagudos. Mas a figura estava incompleta, não tinha rosto. Colin começou a trabalhar, ali mesmo à luz do crepúsculo. Trouxeram um espelho e, enquanto trabalhava no barro, sorria consigo mesmo, como uma pessoa que compartilha um segredo com alguém ou alguma coisa. Veio a noite, e ele continuou trabalhando, agora, apenas de memória esculpia delicadamente, habilmente, como um verdadeiro artista, como um criador que vai dar o sopro da vida à sua obra, vida à argila. Estou dizendo que a tal figurinha estava viva, gritou Gerris perdendo o controle e esquecendo a hierarquia. Eu vi. Star sorriu com desdém. Era um bonequinho de barro que eu esmaguei com a mão, respondeu, não vamos mais discutir o assunto. Gerris deu de ombros. 2 horas de discussão. No dia seguinte, iria ver Colin e descobrir o que aquele homem estava fazendo. Colin era um gênio, mesmo sendo louco. Star era um idiota. Era evidente que concorrera para agravar o estado de Colin, até deixá-lo fisicamente doente, tirando sua ocupação. Gerris deu de ombros novamente. O barro, e da noite anterior, ficará a lembrança aquela figurinha de formas perfeitas subindo pela perna da calça de Star, onde nada teria podido ficar agarrado por tanto tempo. E quando Star o apertara entre os dedos, Gerris notou a protuberância de ossos, as vísceras aparecendo e o homenzinho parecia se ter encolhido, ou dera essa impressão, por efeitos de luz. Deixe de resmungar e vá dormir, disse Star, tentando parecer natural, e pare de se preocupar com aquele doido. Colin está louco. E, de hoje em diante, passarei a tratá-lo como tal. Já fui condescendente demais, preciso usar a força. Se eu fosse você, não falaria mais no tal bonequinho de barro. O tom era autoritário e Gerris, fazendo um gesto meio desolado de concordância, deixou a sala. Star apagou a luz e se preparou para tirar um cochilo ali mesmo, debruçado na mesa. Gerris conhecia seus hábitos. O professor desceu o corredor, achando estranho como aquele incidente o havia perturbado. Olhar as figurinhas de barro naquela tarde o havia deixado quase doente, nauseado. No entanto, as formas eram de barro, apenas barro. Não se moveram, quando Star as esmagou com os punhos. Costelas de barro foram amassadas, olhos de barro saltaram de órbitas de barro e rolaram sobre a mesa. Nauseante. E as cabeleiras de barro, as camadas dérmicas de barro tão bem superpostas. Aquela destruição era uma necropsia em miniatura. E Colin, louco ou são, era um gênio. Gerris deu de ombros mais uma vez, sentindo um arrepio e tentando sacudir aquela sensação estranha. E ele viu, como se fosse um ratinho, um camundongo correndo pelo chão do hall, mas era bípede e não quadrúpede. Não era peludo, nem tinha cauda. Era um ratinho cuja sombra projetada na parede era a de um homem minúsculo. Tinha um rosto, olhou para cima, e Gerris chegou a pensar que tinha sido visto pela pequenina criatura.
Era um vulto de pequenas dimensões, feito de argila. Sim, era um daqueles bonequinhos feitos por Colin. Um homenzinho de barro, que corria em direção à sala do Dr. Star e que passou pelo vão entre o chão e a porta. Era um homenzinho de barro de absoluta perfeição, e vivo. Gerris respirou fundo. Ele devia estar maluco como os outros ali internados, como o pobre Colin. Mas ele vira a figurinha caminhando, entrando na sala de estar, movendo-se e tinha rosto, tinha olhos, e era de barro. Gerris conseguiu afinal mover-se e correu, não para a sala do Dr. Star, mas para o quarto de Colin. Procurou a chave, pois tinha duplicatas, e demorou um pouco encontrar a fechadura e abrir a porta. Também não foi fácil achar o interruptor para acender a luz. E ficou durante um longo momento olhando a forma que havia sobre a cama, um vulto com cotocos de pernas, deitado em decúbito dorsal no meio de instrumentos de escultura, tendo um espelho pousado no peito e olhando para cima com um rosto que não parecia um rosto. Foi um longo momento aquele. O grito vindo da sala de estar devia ter iniciado uns 30 segundos antes que Gerris o percebesse. Esse grito se transformou em grunhidos, e Gerris ainda olhava para a forma deitada na cama e para o rosto que não era bem rosto, começando a modificar-se diante de seus olhos, desmanchando-se, esfarelando-se, sendo esmagado por mãos invisíveis, transformando-se numa massa informe. Foi assim que aconteceu. Um ser invisível amassara a face daquele que estava na cama, arrancou-lhe a cabeça, separando-a do tronco, enquanto o grunhido crescia pelo corredor. Gerris correu, sendo o primeiro a chegar à sala do Dr. Star, vendo o que esperava ver. O Dr. Star estava caído em sua cadeira, a cabeça pendendo para um lado. O homenzinho de barro cumprirá sua missão. O Dr. Star estava morto. A diminuta figura de barro havia enterrado suas afiadas garras na garganta do médico adormecido, e com habilidade cirúrgica aplicar as unhas e talvez os dentinhos agudos na jugular, exatamente no ponto mais fatal da veia. Star devia ter morrido, antes de poder identificar o diabólico e pequenino títere de barro, mas no estertor da morte, sua mão agarrara o homenzinho e arrancara-lhe a cabeça, esmagando-lhe o rosto. Gerris pegou o que restava do pequenino assassino, esmagando-o entre os dedos, transformando numa bola irregular a massa escura, antes que outras pessoas entrassem no recinto. Olhando para o chão, apanhou a pequena cabeça decepada, a face meio deformada da miniatura cuidadosamente trabalhada e que conservava ainda uma expressão de triunfo e mofa, numa careta com ar de riso, o riso da morte. Gerris sentiu um arrepio, enquanto amassava nas mãos a pequena cabeça de barro, o rosto de barro de Colin, o criador. Fim do conto. Contribua com o canal para que possamos continuar produzindo audiolivros. Doe em livepix.gg/eaudiolivro.